Pois bem, pessoal, vamos nos encaminhando aqui e nos aprofundando um pouco mais sobre o estudo de intervalos. Trouxe aqui alguns exemplos que daqui a pouquinho a gente já vai para operações de conjuntos, né, união, interseção, complementar, enfim, diferença em conjuntos, usando esses intervalos. Mas primeiro a gente precisa entender mais profundamente esses intervalos, certo, pessoal? Então a gente viu na última aula, tá? Que os intervalos abertos e fechados, eles significam o quê? Intervalo fechado, número dentro. Intervalo aberto, número fora, certo? Pois bem, aqui eu tenho algumas representações. Olha só a letra A. Representação de um intervalo aberto. Então, eu tenho um número aqui, número A, e um número B qualquer. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente focar mais nisso. Tá? Então, número A e número B. E veja que entre os dois eu tenho uma área verde pintadinha. Tá? Então, intervalo aberto, bolinha que ela está em branco, a outra também. O que significa isso? Vamos supor que aqui seja o número 2 e que aqui seja o número 3. Isso significa que nessa conta, né, vamos supor que seja uma função, que isso seja o domínio de uma função. Se isso fosse o domínio de uma função, são esses os números que eu posso usar dentro dessa conta. Porém, como o 2 é o nosso A e ele está aqui no intervalo aberto, o 2 não pode ser usado nessa conta. Eu não vou poder usar o 2. Quem é que eu vou poder usar? Eu vou usar o primeiro númerozinho aqui, ó, o primeiro número depois do 2, que vai ser 2,0000, um monte de zerinhos e um 1 lá atrás. Entendeu? Show de bola? E isso aqui vai até quando? Vai, né? O primeiro número ele vai até chegar no número muito pertinho do 3. O 3, como está aberto, o 3 não entra. Eu não posso usar o 3. Tá? Mas o último número antes dele eu posso. E quem é o último número antes do 3? É o número 2,999 e assim por diante, vários noves, até um novezinho último lá no final da última casa decimal, antes dele mudar para o 3. Ou seja, é um número muito perto do 3. Certo, gente? Então, dentro desse intervalo que está pintadinho de verde aqui, que agora eu estou pintando de preto, né? Tem aqui uma gama infinita de números aqui, com muitas e muitas casas decimais que eu posso estar utilizando. É isso que esse intervalo está me dizendo. Como é que eu vou escrever isso, gente? A gente vai usar duas formas de se escrever isto. A primeira é com parênteses, olha só. Começa em A, termina em B. O parênteses está virado para dentro, então isso significa um intervalo aqui, né, entre A e B, tá bom? A gente pode usar, nesse caso, até o ideal seria que a gente tivesse um colchetes, né? Mas a gente tem um intervalo entre A e B. E aí o que acontece? Começa no A, termina no B, ou seja, começa no 2, termina no 3, certo? Aonde todos os números, olha, x é o quê? X são todos os números que estão entre eles, que pertencem aos reais. Olha só como a gente está usando a simbologia dos números reais aqui. Por quê? Porque são números racionais, e racional está dentro dos reais. Né? Então, qualquer número real, né, que esteja entre 2 e 3, tá bom? Pode ser utilizado. Olha só, a condição tal que A menor que X menor que B. Que na minha representação aqui, né, no exemplo, foi 2 e 3, tá? Então, olha só, o sinal de intervalo aberto é o sinal de menor ou de maior, como você queira, tá? A gente usa maior ou menor, certo? Isso daqui, intervalo aberto, tá bom? Quando a gente colocar uma barrinha de igualdade, a gente vai para o intervalo fechado, que é o próximo exemplo.
Olha só a letra B. Letra B é intervalo fechado. Então vamos supor que seja o 2 e o 3 mais uma vez. Agora, qual é o primeiro número que eu posso usar aqui? O primeiro número que eu posso usar aqui é realmente, de fato, quem? É, de fato, o 2. Começa no 2 e termina onde? De fato, termina no 3. Tá bom? Eu não preciso dessa interpretação aqui de cima da letra A, porque o intervalo é fechado. E o intervalo fechado, olha só, ele me diz que eu posso usar qualquer número x que esteja dentro do conjunto dos números reais, né? Ou seja, qualquer número que esteja aqui, ó, nessa parte pintadinha de verde, tá? Com a condição de que esse número que eu vou usar, x, seja aqui, ó, maior ou igual, né, ao A, que nesse caso exemplo aqui eu escolhi o 2, e menor que o B, que nesse caso eu coloquei 3. Certo, gente? Então observa que para o sinal de fechado eu já uso aqui, ó, o maior com a igualdade, ou então o menor com a igualdade também. Então isso daqui, quando eu boto o sinal de igual, eu estou dizendo que o sinal está fechado. E eu posso usar o número dentro do meu conjunto de dados. Beleza, pessoal? Então, lembre-se, usei a igualdade fechado, não usou igualdade aberto. Isso é uma questão de simbologia, ler a condição do intervalo dentro do conjunto numérico que ele está me especificando ali. Tá bom, pessoal? Vamos para a letra C aqui, ó. Baixar aqui para nós. Olha só aqui, a letra C aqui, como está aqui apresentada para a gente, beleza? Na letra C, eu tenho aqui, olha, o A, intervalo fechado, o B, intervalo aberto. Olha o sinal que ele usa aqui, fechado e aberto. Beleza, pessoal? Então, aqui representa fechado e aqui representa aberto, tá? Olha aqui a minha simbologia, tá vendo? Se eu uso colchetes virado para dentro, fechado. Se eu uso parênteses, aberto, tá bom? Se eu uso colchetes de ambos os lados aqui na letra B, olha só, é tudo fechado. E na letra A, repara como eu utilizei aqui os meus parênteses. Então significa que é aberto. Então eu tenho duas formas de escrever intervalos, usando colchetes e parênteses, ou então utilizando chaves com essas condições aí de x pertence aos reais. Tá bom? Então, três maneiras de representação aqui. A representação da reta, tá bom? A representação aqui da reta, a representação aqui com colchetes e parênteses e a representação aqui escrevendo aí entre chaves. Tá bom, pessoal? Beleza? Só o filé. Deu para entender esse negócio? Parece complicado, mas se tu entendeu, né, a simbologia e a interpretação do sinal aberto, com um pouquinho de prática você vai conseguir aplicar isso de forma muito assertiva, tá? Show de bola? A gente vai ter resoluções de exercícios, só que as resoluções de exercícios são em vídeos separados. Beleza, pessoal? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo e sempre em alguns cards desses vídeos aqui nessas videoaulas. Show de bola? Então, até a próxima aula.